Olá, bem-vindos à Circula TV. Hoje a gente está conversando aqui com um grupo de autores, são 15 autores, né? Hoje a gente tem 4 deles aqui, sobre o livro Jovens Olhares sobre a Guerra Fria, que saiu pela editora Coragem e que vai ser lançado aqui na Circula presencialmente no dia 7 de julho, às 19 horas. Já estão todos convidados. Então, aqui está comigo hoje o Charles, a Rafaela, o Pedro e a Bárbara. Tudo bom, gente? Bem-vindos à Circula TV. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, eu queria saber um pouco da história do livro, né? Como é que surgiu a história dessa publicação? Eu sei que ele demorou para sair, né? Eu queria entender um pouquinho da onde que veio essa ideia e como é que foi a organização desse livro. Oi, Luciana. Olá, colegas. Faz já mais ou menos uns 20 anos que eu tenho me dedicado ao estudo da Guerra Fria, tá, Luciana? Então, dos últimos anos para cá, de 2015 para cá, eu tenho trabalhado alguns temas que antes eu não trabalhava. Eu ficava muito vinculado à América Latina, né, à questão brasileira em relação à ditadura militar e ao golpe que deu origem, né, em 1º de abril de 64. Mas de uns anos para cá eu comecei a abranger outros olhares também sobre a Guerra Fria, né? E daí algumas questões eu comecei a trabalhar com esses jovens autores que estão presentes aqui hoje, né? E os resultados foram muito bons, muito bons. Eles, embora sejam muito jovens, eles têm uma grande experiência. Participaram de inúmeras feiras de iniciação científica pelo Estado. Alguns dos outros autores, inclusive, foram a São Paulo, apresentaram as suas pesquisas. Então, o livro ele acabou sendo um processo que eu diria quase natural dentro dessa caminhada que nós vínhamos trilhando todos juntos, né? Por que eu falo que é quase natural? Porque, como tu bem sabe, né, fazer um livro dá muito trabalho. E nós contamos também com um apoio muito grande do Tomás, que é o editor da Coragem, né, que por muito tempo ali incentivava a gente a continuar, a não esmorecer, inclusive porque o livro foi produzido durante a pandemia, né? Em alguns momentos a gente não estava assim nos nossos melhores dias. E o trabalho colaborava para elevar a nossa moral, para dar uma animada a mais. Então, a ideia do livro foi essa, foi pegar as pesquisas, né, que a gente tem desenvolvido juntos e sistematizá-las de uma forma coesa, partindo ali daqueles que seriam os inícios da Guerra Fria, por volta de 1945, 1946, 1947, até o seu final, com a dissolução da União Soviética em 1991. Mas me conta, assim, onde é que vocês se conheceram e como é que se juntou esse grupo de autores? Falem vocês aí, para não ficar só eu falando. Oi, gente. Oi, tudo bom? Tudo bem. Eu tive meu primeiro contato com o Charles logo que eu entrei no campus, né? Então, todo o trabalho foi produzido dentro do IFSU, do Instituto Federal, no Campus Charqueadas. No meu primeiro ano, assim, dentro do campus, a gente já teve esse contato, esse vínculo com o Charles, e aí, consequentemente, de uma forma natural, que nem ele disse antes, a gente começou a se envolver com a pesquisa, né? Curso de História. Não, essa é a parte mais, assim, como é que eu posso dizer? A parte mais, não é engraçada, surpreendente, é que os 2 cursos técnicos que tem no Instituto Federal são informática e mecatrônica. Então, o vínculo com o professor e o curso, a disciplina de história que pôde nos proporcionar esse espaço para produzir ciência, não só na parte técnica, né? Então, para a gente, assim, eu com 15, 16 anos, tive esse primeiro contato com a produção científica por conta do Charles, né? Por conta do incentivo dele, principalmente. E, naturalmente, os outros alunos, conforme foram entrando e se interessando e levando adiante, acredito que também mantiveram esse vínculo, assim, né, com essa parte, com essa disciplina tão rica, assim, para nós. E aí, como foi para vocês escreverem junto com o professor Charles? Foi fantástico, né? Uma coisa
Na verdade, o convite já foi bastante surpreendente, porque a gente já tinha ouvido falar no projeto, já tinha tido contato com as obras do Charles sobre Guerra Fria, e aí, quando veio o convite, foi mágico, assim. Que nem a Rafa disse, é curioso, né, que alunos de informática e mecatrônica entrem e se encantem pela aula de história, por um professor que, no começo, parecia até um pouco carrasco, e aí desenvolveu Sabia disso, Charles, que tu era carrasco? Ele Eu faço sabia, esse ele personagem. sabia. O personagem inicial dele é assustador. E depois ele vai abrindo pra gente portas e sorrisos e convites e feiras e outras coisas mais que, na verdade, assim, complementam dentro do campus, dentro dos cursos e fazem com que a gente encontre na história, na disciplina de história, um refúgio ali, dentro de informática e mecatrônica a gente encontra uma dita ciência humana, que nem o Charles sempre fala, que é realmente encantadora. Que hoje eu trabalho com a Guerra Fria, mas a gente passou por diversas temáticas aí, crise de 29, a conquista do voto feminino no Brasil, diversos temas que todos foram introduzidos pelo Charles e vem encantando aí durante esses 4 anos de trajetória que eu tô tendo ali no IFE. Uhum. E, Bárbara, como é que foi para ti? Foi incrível, né? Assim como o Pedro disse, Charles no início sempre apresenta aquela figura de carrasco, de professor que todo mundo fala mal, querendo dizer que dá medo nos alunos, que dá um pavor em todo mundo. Mas a gente vai vendo que é justamente esse o tipo de professor que a gente mais precisa na nossa vida, né? Porque são os que mais dão incentivo de certa forma. Então, a maneira como o Charles ensina lá no IFE, como ele nos ensinava no primeiro ano, a gente percebe que é uma das maneiras que mais nos ajudou a ter um contato com a escrita científica, com o meio científico e com a pesquisa em si, né? E esse convite em si foi uma completa surpresa. Eu lembro que eu e minhas 2 colegas que escrevemos a parte sobre Chernobyl no livro, a gente ficou completamente surpresas com o Charles, fazendo todo um suspense lá sobre que convite seria esse, o que ele queria dizer. Então, é simplesmente incrível, né? Incrível a gente poder ter essas oportunidades em Instituto Federal, ter essa oportunidade com essa educação gratuita que acaba nos possibilitando coisas como escrever um livro, né? Que é algo que a gente ainda fala que, nossa, não dá nem para cair a ficha direito, porque nosso nome está junto com diversos jovens pesquisadores e com esse senhor aí que nós tanto adoramos, né? E que estamos lá sendo lançados, é simplesmente incrível. Que legal. Charles, né? Eu fui professora há 23 anos na universidade, né? Não dá para a gente fazer de conta que ensina, né? A gente tem que ensinar de verdade, né? Eu olho os cadernos deles, peço para eles fazerem as tarefas, digo que tem que melhorar, faço tudo isso. Tá, e me conta então, gente, o que a gente vai encontrar nesse livro? Bom, um suspiro de esperança, de jovens que se importam e de jovens que têm essa ideia de que analisar as perspectivas do passado são muito importantes, influentes para saber como agir nas perspectivas futuras, né? Já dizia, né, que se a gente não olhar o passado, a gente está fadado a repetir os erros no futuro, né? É verdade. Exatamente. Então, eu acho que, acima de tudo, é uma esperança que a gente vai encontrar ali. E, Charles, me explica como é que o livro está organizado. Bom, o livro é composto de 8 capítulos, tá, Luciana? Ele tem também um prefácio, escrito pela professora Carla Brandalize, que é professora titular de História Contemporânea na URGS, né? E uma apresentação que eu escrevo, intitulada A Guerra Fria e os Jovens. Nessa apresentação, eu trago uma discussão sobre a Guerra Fria, trago, inclusive, alguns elementos teóricos da Guerra Fria, como sendo um conflito, como sendo um sistema, ou como podendo ser analisada de uma forma dialética entre conflito e sistema. Também ali a gente fala um pouco sobre a relação entre história e a imprensa, porque todos esses capítulos, Luciana,
eles foram escritos a partir da pesquisa em fontes primárias, que são os jornais brasileiros lá dos anos 40, 50, 60, 70 e 80, né? Então, essas fontes primárias, a gente discute bastante sobre elas também. Em relação ao nosso tema maior, mais abrangente do livro, que é a Guerra Fria, eu também trago alguns questionamentos a respeito da memória daquele momento. E também de uma ideia que aparece muito presente no Hobsbawm, quando ele fala em destruição do passado, e no Tony Judt, quando ele fala em uma era de esquecimento. Então, a quem interessa que a gente não conheça o passado? A quem interessa que a gente se esqueça da produção humana em tempos passados? Some-se a isso a característica muito única desse trabalho, que é de todos esses jovens autores terem nascido depois do encerramento da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, para mim, e talvez para ti, Luciana, ela possa apresentar um pouco de memória. Para eles, não. Com certeza, com pra certeza. Eles, não. Para eles, eu nasci em 72, né? Então, eu vivi bem esse período aí. Para eles, a Guerra Fria é essencialmente história, e eles se debruçaram com muita ênfase nisso. Vai ter um primeiro capítulo, que foi escrito por mim, o jovem mais antigo do grupo, né, Bárbara? Que eu vou falar sobre quando, afinal de contas, começou a Guerra Fria. Aí eu escrevo a partir de uma pesquisa nos jornais Correio da Manhã e Jornal do Brasil, lá da segunda metade da década de 40, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, tem o capítulo do Pedro, que ele escreve juntamente com o Adria, né, que é sobre a Guerra da Coreia, que é algo que a gente ainda tem muito que estudar aqui no Brasil. Não é um objeto corriqueiro de análise, né? E o trabalho deles vai acrescentar muito nesse sentido. Segue-se ao artigo dos meninos sobre a Guerra da Coreia, um artigo bastante relevante sobre a Revolução Cubana, mas mais especialmente ainda sobre a tentativa da invasão no episódio conhecido como Baía dos Porcos, que é um momento assim muito impactante no início dos anos 60 para a América Latina, mas para o mundo inteiro. E, falando em momentos impactantes, né, o próximo capítulo, após esse que foi escrito pela Alice e pela Caroline, sobre a Revolução Cubana, o próximo capítulo foi escrito por 3 jovens pesquisadoras, né, a Vitória, a Gabriele e a Natália, sobre o assassinato do presidente John Kennedy, em 1963. Depois, nós vamos chegar, já vamos avançando no tempo, né? Ele está seguindo uma linha do tempo, né? Estou seguindo uma linha do tempo. E nós vamos para 1964, com seus desdobramentos em 1968, da ditadura no Brasil, como um fenômeno da Guerra Fria, sim. O golpe militar, o golpe civil-militar e a ditadura militar, eles são reflexos da Guerra Fria dentro do nosso país. Por mais que muita gente tente negar isso, e por mais que muita gente queira esquecer desse período. Ou queira ainda, pior ainda, vangloriar esta época nefasta do nosso país, né? Esse capítulo é escrito pela Cássia, que foi da primeira turma logo que eu voltei do meu afastamento para terminar minha tese de doutorado, lá em 2015. Depois a gente segue ali para os anos 80, né? Nós vamos ter o artigo da Bárbara, da Manuela e da Andriele sobre Chernobyl, um artigo assim muito importante também, um artigo onde elas conseguem investigar... Isso eu já tenho memória, do Chernobyl eu já tenho memória. Uma tragédia, e que, horrível, por razões que elas analisam muito bem, se transformou em uma coisa muito conhecida hoje pelos jovens, né? Eles vão estar vendo o texto delas também. Seguimos daí com um artigo da Rafaela e da Laura sobre, mais do que a queda do Muro de Berlim, é sobre a história do Muro de Berlim, da construção à sua queda. Lá do início, né, quando Khrushchev manda erguer aquele muro, até a sua dissolução, em novembro de 1989.
que para muitos... Foi um momento inesquecível essa queda desse muro de Berlim. Que para muitos foi o Só quem viveu que sabe o que isso foi impactante, assim, de ver aquilo. Porque a gente viu ao vivo na TV, né? A gente viu a coisa acontecendo na hora. E foi muito impactante, porque as pessoas da minha geração, né, viveram com esse fantasma da Guerra Fria. Porque a Guerra Fria é uma coisa que acontecia, mas não acontecia. Né? Não tinha um conflito de guerra, mas tinha. Né? Então, era uma coisa que gerava muita insegurança e a gente estava sempre na iminência de, né? O que será que vai acontecer? Né? E aí a queda do muro de Berlim foi uma coisa muito surreal, né? Eu me lembro das imagens dos jovens e das pessoas indo lá e destruindo à mão aquele muro, o que aquilo tudo simbolizava, né? Então foi um período muito... Foi uma coisa muito impactante, né? Para as pessoas da minha geração, que eu tinha 17 anos naquela época. Então, eu já estava saindo do ensino do segundo grau, que chamava naquela época, né? E entrando na faculdade, que eu entrei na faculdade em 90. Então, eu já era quase uma adulta, né? Então, já tinha uma noção do impacto que aquilo significava na história, né? Então, é um momento muito, muito rico, né? Para muitos, a queda do muro é o grande símbolo da Guerra Fria, né? E a gente encerra o livro, juntamente com o fim da Guerra Fria, né? Com o capítulo escrito pelo Hernani. Vamos só ouvir o que a Rafaela queria dizer. Fala, Rafa. Não queria atrapalhar o Charles, na verdade, mas era só complementar com essa coisa que tu comenta sobre ser simbólico, de agora como minha área tem mudado e agora está na psicologia, mas principalmente esse caráter psíquico, o quanto ele necessita desse simbólico para poder impactar ou para poder compreender o luto de uma era, né? Então, o Muro de Berlim, a queda dele como uma simbologia disso também. Para mim era uma simbologia de muita de liberdade, né? De que agora o mundo ia ser diferente e que a gente... Era como se a gente tivesse vencido essa Guerra Fria, é uma coisa muito... muito difícil de explicar em palavras, assim, do sentimento que isso trouxe, né? Eu me recordo, né, da queda das torres de Nova York, um sentimento muito parecido. Claro que por um lado muito negativo, né, com esse atentado de Nova York, e a queda do Muro de Berlim com uma coisa de alívio, né? Mas ambas as coisas, tu sabia que tu estava vendo a história acontecendo na tua frente, né? Tu sabia que o mundo depois daquilo não ia ser mais o mesmo. Então, para mim, são momentos muito impactantes, né, da nossa história. Fala, Charles, como é que é o resto do livro? E encerramos com o capítulo do Hernani, né, sobre a dissolução da União Soviética, o fim do socialismo realmente existente, né? Pelo menos aquele que foi seu grande representante no século XX. Não dá para a gente entender o século XX se a gente não entender o que foi a Revolução de 1917, a Revolução Russa ou as Revoluções Russas de 1917. Mas a Guerra Fria, ela não é uma continuidade, pelo menos eu vejo como não sendo uma continuidade daquele antagonismo que já se apresenta em 1917 entre capitalismo e socialismo, porque a Guerra Fria vai ter uma característica inédita até então, que está relacionada, como tu mesma disse, Luciana, agora há pouco, com medo e tal, que ele é um produto do armamento nuclear, das bombas em Hiroshima e Nagasaki. O maior crime, né, de guerra já executado na história humana, e onde ninguém foi responsabilizado até hoje. É verdade. Ai, gente, estou, então, ansiosa aqui por esse lançamento no dia 7/7, às 7 horas da noite. Ó, quanto 7 aí nessa história. Né? Onde, então, a gente vai ter o grupo todo dos 15 autores que compuseram esse livro, e a gente espera vocês, então, para prestigiar, né, essa obra de estreia dessa gurizada aí que está escrevendo seu primeiro livro. Espero que seja o primeiro de vários, gente. Depois que a gente escreve um, a gente tem vontade de escrever outros. Né? E, Charles, parabéns, né, por juntar essa galera tão jovem e conseguir motivar, né, para estudar história e compreender o mundo
porque com certeza, né, vão ser profissionais muito mais aptos para poder executar qualquer uma das suas profissões, tendo essa noção do ciclo da história, né? Gente, então as palavras finais de vocês? Agradecer pela oportunidade, né? Agradecer primeiro ao Charles pela oportunidade de escrever juntamente com ele, com todo mundo todas as pessoas que são talentosíssimas, e esse caráter da juventude, estudando história, estudando coisas que aconteceram muito antes da gente nascer. Eu sou de 2003, né, gente? Eu sou um filho do século XXI, então eu realmente me sinto privilegiado de poder estudar e fazer parte desse hall de jovens autores aí. Então, queria agradecer muito e agradecer para ti, Luciana, pelo espaço, e nos vemos aí dia 7. Então tá bom, até mais, Pedro, até o dia 7. Quem fala agora? Bárbara? Só um agradecimento, principalmente em primeiro lugar, né, ao Charles por essa oportunidade, porque qualquer oportunidade que a gente tenha nos dias atuais de estudar, de realmente ter um conhecimento mais amplo do que aconteceu na história, do que aconteceu no passado, para entender o que acontece no presente e no futuro, é algo completamente importante, né? A gente deve priorizar, na verdade, a gente deve agradecer por ter oportunidades como essa, que a gente sabe que cada vez estão se tornando mais raras, infelizmente. E agradecer por a gente ter esse espaço para escrever, por a gente ter esse espaço para ter essa pesquisa. Agradecer a ti, Luciana, também, por dar esse espaço para a gente poder divulgar um pouco mais sobre esse livro. E agradecer, claro, a todos os autores, todos os 15 autores que participaram, que são pessoas extremamente capacitadas e inteligentíssimas, extremamente talentosas, que escreveram cada uma de sua maneira, tudo aquilo que aprenderam. Então, vale muito a pena conferir tudo isso que todo mundo fez. Então, é um grande agradecimento mútuo a todos, né? Rafa? Eu queria, antes de tudo, falar sobre essa oportunidade que nos é dado, primeiramente pelo Charles, pelo ambiente do Instituto Federal, pela ciência e pela educação, essa potencialidade que a gente tem dentro de um ambiente que muitas vezes é sucateado, e não só isso, mas a oportunidade também que outras pessoas que enxergam os jovens ainda assim como poderosos revolucionários e que investem neles. Então, seja o Charles nos incentivando lá, e seja tu, Luciana, agora abrindo as portas do ambiente para que a gente possa confraternizar e para que a gente possa, enfim, divulgar o nosso trabalho e dizer que a ciência espero que ela não possa nunca morrer num ambiente que a gente consegue produzir tantas coisas maravilhosas, ainda que em situações precárias, e dizer que esse livro serve, como eu disse antes, como uma forma de esperança para mostrar que os jovens vão sim revolucionar algumas partes e vão contribuir como eles podem em diversas situações. Então, eu acho que é um ato político também. Com certeza. Charles? Luciana, quero te agradecer aqui pela oportunidade do espaço, por abrir as portas da Livraria Circula para a gente aí no dia 7 e todos os dias do ano. Quero dizer também que o livro não seria possível sem o empenho do Tomás, que acreditou na ideia e em muitos momentos, inclusive, oxigenou ali um tempo que não era o melhor tempo da história das nossas vidas, né? Mas o agradecimento especial que eu tenho para fazer a esses jovens pesquisadores, né? Que são talentosíssimos, como eles mesmos frisaram, e eu estou de acordo, mas também a todos os outros jovens estudantes que eu tenho o prazer de compartilhar as salas de aula já praticamente há mais de 20 anos já. Lá no Instituto há quase 13, mas eu já dou aula já há mais de 20 anos também. Então, eu acho que, como eu disse recentemente na formatura agora, onde eu fui para a Ninfa, uma semana atrás, né? A razão da existência das escolas é e sempre será os jovens estudantes. Não existe, jamais existirá escola sem estudantes. E são os estudantes que nos puxam para que a gente aperfeiçoe o nosso trabalho cada vez mais. Então, eu te agradeço e fico muito feliz com a oportunidade.
Então tá, gente, vai ser um prazer ter vocês então aqui no dia 7 de julho, às 19 horas, reitero o convite. A Circula fica na Oswaldo Aranha 522, loja 1 no Bonfim, em Porto Alegre, bem em frente ao Instituto de Educação, pertinho da URGS. A gente também tem uma loja online onde já tá os livros, né? Os livros já estão lá para quem está longe, é www.livrariacircula.com.br. Quem não puder estar aqui presencialmente, a gente também vai transmitir esse lançamento numa live aqui no nosso canal. Então, aproveita aí para te inscrever e não perder. Certo, gente? Então, até mais. Espero vocês aqui no dia 7. Obrigada. Obrigada. Tchau.